Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. A Alexa já está chegando aqui com a gente para participar dessa live hoje, que vai ser uma live especial, onde a gente vai fazer, nós vamos fazer esclarecimento aí de várias perguntas que o pessoal veio fazendo ao longo, desde o começo do grupo, desde, na verdade, do começo das inscrições, né, para o curso. E a gente vai começar fazendo... A Alexa está conectada já. Olá, Alexa. Aqui, estou chamando a Alexa para participar com a gente aqui. Vão escrevendo aí, pessoal, de onde que vocês estão, de onde vocês estão falando, de onde vocês estão teclando, enquanto a Alexa vai chegando aqui com a gente. Oi! Hoje? Deu certo. Hoje estamos aqui diferente, pessoal. Hoje é dose dupla. Ajeitando o celular. Hoje vai ser diferente. Também tô me ajeitando hoje aqui. Temos uma dupla. Tá. Quem que já tá chegando aí? Aldeane. Oi, Aldeane. Seja bem-vindo. Jorge Costa, Rio de Janeiro, como sempre, presente. Hoje, quem mais está aí? O pessoal já Eleonora. Coraçõezinhos, que tá gostando. Boa noite, Eveline. Tudo bom? Já temos aí outro entrando. Até eu me confundi, falei no grupo agora que ia ser lá no Facebook do IBS e vai ser aqui no nosso grupo da Geração de Excelência. Errei, mas já consertei rapidinho. Espero que todo mundo se direcione para cá. Eveline de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Jorge Costa, já falei. Roberta de São Paulo, capital. Muito bem. Fala, Rosângela. Já temos aí 12 pessoas entrando. Hoje vai ser a primeira vez que a gente faz esse Facebook Live, primeiramente, né, no grupo, que a gente nunca tinha feito. A gente sempre faz lá na página do IBS. Então, a gente tentou fazer aqui para justamente ficar uma coisa mais prioritária, mais valorizada para quem é do grupo. Isso é bem bacana, né? Privilegiar vocês que estão sempre tão engajados. Kelly Dias, Sina Vieira, sejam bem-vindas e fala de onde que vocês estão falando. E também para a gente poder fazer essa dupla dinâmica aqui, eu e o Leandro. O Leandro vai me fazer um monte de perguntas, não que ele vá fazer a pergunta, mas ele vai ler várias perguntas, as que tiveram maior incidência de pessoas fazendo, as perguntas relacionadas ao curso de gerenciamento de riscos que a gente abriu inscrições, que começa agora dia 5 de junho. E várias pessoas postaram um monte de perguntas. A gente já está com mais de 6.000 alunos inscritos para esse curso que é gratuito, é online. Então, eu tenho certeza que vai ser vai estar ciente de que é uma oportunidade bem legal, mais uma vez, que o IBS oferece para todo mundo. Tatiana Lourenço, que cuida da qualidade do IBS, nossa avaliadora, seja bem-vinda. Sina, dupla dinâmica, isso aí, Sina. Aldeane de Jaboatão, Sergipe. Fala, Leandro. Não, estava vendo aqui, nós estamos já com 6.400 pessoas inscritas nesse primeiro curso online gratuito de gerenciamento de riscos e segurança do paciente. Ótimo, muito, muito bom, muito bom. Fico muito feliz porque acho que o pessoal já viu o quanto é bacana, né? A gente oferece cursos de graça, claro que a gente tem sempre cursos pagos, que são cursos mais complexos, com conteúdo mais pesado, para as pessoas que se interessam por aqueles temas, mas a gente sempre tenta prover cursos gratuitos para as pessoas se inteirarem dos assuntos minimamente, né? Os assuntos que são necessários para uma gestão eficiente, né? Do cuidado, da assistência, da segurança do paciente. Então, a gente se esforça, né, Leandro? É uma luta, uma energia muito grande dispensada para fazer isso tudo funcionar, mas é com muita alegria que a gente consegue oferecer isso para vocês. O André, nosso aluno, falando de Uberlândia, do ladinho de onde eu nasci em Uberaba, Minas. Juliene Romualdo,
sempre presente. Vládia Caida, boa noite. Vládia, conheço a Vládia aí faz tempo, hein? Fernanda Rodrigues, conta de onde você está falando. A Andrés, que é nossa aluna, falando de Ji-Paraná, Roraima, que vai estar presente lá no nosso encontro da Geração de Excelência. Já me contou que vai fazer todo um trajeto maluco para chegar, né? Nossa, eu falei, tá quase igual o meu, né? Sydney, Nova Zelândia, Chile, Guarulhos, São Paulo, mas eu estarei lá. E a Andrés vai fazer um percurso bem maluco também, mas vai ser muito legal. Ionara, seja bem-vinda. Juliana Costa, falando de BH, já estamos aí com Mônica, também aí. Imagino que esteja falando de BH, sempre presente. Lucinete, da Bahia, muito bem. Angelita, nossa, seja bem-vinda. Conta pra gente de onde você está falando. A Fernanda, de Caxias do Sul, onde a gente vai ter um meeting aí brevemente. Jorge Bessa, sempre presente também. Boa noite, Georgia. Ionara. Oi, Ionara, fala de onde que você está falando. Aline Frazão, de Porto Velho. Sabrina Lamas, bem-vinda. Boa noite, Angelita. O que mais aqui? A Érica, bastante gente de Belo Horizonte, muito bem. Hoje Belo Horizonte acho que está ganhando, hein? Gostei. Ionara fala de Vitória. Lilian fala de Rondonópolis, Mato Grosso. Longe também. Isamara, do Pará. Pedro Thiago, aproveitando que você havia falado, né, sobre essa trajetória, né, que você vai fazer para vir para cá, para o Brasil, para participar do primeiro encontro da Geração de Excelência, gostaria de reforçar com lembrança para todo mundo. A gente já postou em um monte de lugar hoje, que hoje é o último dia, né? Então amanhã não adianta mandar e-mail, mas eu queria fazer, perdi a data. Hoje, até a meia-noite, é o último momento para vocês aproveitarem o valor promocional. Dá para economizar R$200 a inscrição fazendo ainda hoje. Então, vou postar agora qual é o endereço para vocês conferirem a programação. E vocês sempre sabem que a gente sempre faz alguma surpresinha, né? Esse evento vai ser um evento... vocês nunca participaram de alguma coisa assim. Vai ser bem fora dos padrões que a gente está acostumado na área da saúde, mas que vai trazer muito conhecimento de uma forma prática para todo mundo que estiver lá. Eu estou postando aqui para vocês, geraçãodeexcelência.com. Oi? O que foi, Leandro? Não, que o site eu postei aqui, está afixado aqui em cima, que é o geraçãodeexcelência.com. Vocês vão poder conferir a programação toda. Tem algumas outras surpresas que não estão ali na programação oficial, mas que aos pouquinhos a gente vai comentando para vocês. São surpresinhas. Algumas estarão, algumas não estarão. Ai. A gente adora surpresa, né? Já é um jargão que a gente anda utilizando. A gente adora surpresa. Muito bom. Gente, então é isso. Já temos aí quase 50 pessoas participando. Eu sei que muita gente está chegando em casa agora, vai acabar entrando na live, mas acho que a gente já pode ir começando a discutir algumas coisas. Eu acho que eu falei quase o nome, dei boas-vindas para quase todo mundo aqui. Se eu esqueci alguém, não tem problema. Eu vi o doutor Alexandre Bonfim entrando também, seja bem-vindo. E vamos, então, começando a responder as perguntinhas. Eu não sei, eu pedi para o Leandro não me avisar quais são as perguntas que ele ia me fazer, porque ele selecionou algumas aí entre as milhares, não são centenas, são milhares de dúvidas que a gente recebeu. Para vocês terem uma ideia, dessas mais de 6.400 pessoas que se inscreveram, a gente teve um saldo que é extremamente acima do mercado. Quando a gente observa outras pessoas que também trabalham com cursos online, quando o pessoal se inscreve para um curso gratuito, geralmente 10% das pessoas que acabam enviando as suas dúvidas, né? A gente teve mais de 50% das pessoas inscritas, 1.500 pessoas que fizeram lá os seus comentários, deixaram as suas dúvidas. Essas mais de 3.500, a gente selecionou algumas que são mais... que acabam englobando alguns temas principais, né? E também a gente separou, como a gente tinha feito aquela pergunta, né? De acordo com o seu grau de experiência. Então, a gente vai fazer perguntas para quem tem um grau de experiência, né? Como a gente falou lá, eu não conheço nada, né? Mas eu quero aprender nesse evento. As pessoas que, eu conheço, mas eu não aplico na minha atividade profissional. E também as pessoas que conhecem e já aplicam na atividade profissional. A gente separou dessas três formas para
poder atingir a intenção e a necessidade de todo mundo. Vamos começar como quem não conhece nada, né, mas quer aprender alguma coisa. Tem uma pergunta aqui que é bem objetiva. O que seria gerenciamento de riscos, Alexia? Ulala! Leandro, tem algumas pessoas falando que a sua conexão está ruim e realmente está um pouquinho distorcida a imagem e a sua fala está falhando em alguns momentos. Então, não sei se dá para falar. Eu vou ver se eu mudo a minha conexão aqui. Tá. Enquanto isso, eu vou responder. Vamos lá. Bom, gente, gerenciamento de riscos nada mais é do que um processo que é sistemático. Então, assim, desde 2009, a ISO, né? Todo mundo deve saber o que é ISO. É uma instituição internacional que normatiza vários aspectos relacionados à gestão, à qualidade, a riscos, etc. Então, desde 2009, a ISO formalizou uma sistemática que permite qualquer pessoa, de qualquer organização, de qualquer ramo, seja saúde, seja industrial, nuclear, automobilismo, seja lá o que for, de forma sistemática gerenciar riscos, tá? Desde 2009, então isso está implementado, né? Essa ISO se chama ISO 31000. E depois que essa preconizou tudo isso, várias e várias organizações de saúde iniciaram efetivamente um gerenciamento de riscos de forma sistemática. Até então a gente tinha um gerenciar de riscos de forma meio caótica, digamos assim, que ainda acontece na grande maioria das organizações que a gente conhece. Infelizmente, a gente faz os diagnósticos aí pelo IBS, pelo Brasilzão inteiro, e o que a gente observa é que não existe uma lógica única, as pessoas saem atirando para tudo quanto é lado, não sabem muito bem a diferença entre gerenciar risco de processo, gerenciar risco clínico, enfim. Então, assim, para a gente entender melhor, o gerenciamento de riscos, ele visa a identificação de fontes de risco, que a gente chama de ou circunstâncias de risco ou perigos, tá? Eu vou falar de uma maneira bem generalista, mas tem mais detalhamentos quanto a isso. Então, a gente precisa identificar o que está causando risco. Então, se eu tenho um risco de queda, que é gerenciado na minha organização, né, na minha unidade assistencial, o que pode estar causando esse tipo de risco no meu paciente? Então, eu tenho, por exemplo, macas desprovidas de grades, ou eu tenho uma cultura de abaixar as grades e ninguém levantar essas grades após assistência, ou eu não tenho uma sistemática de identificar os pacientes que têm risco de queda. Então, eu preciso identificar quais são os perigos e quantificar esses perigos, porque o gerenciamento de riscos ele é quantificável, ele não é só uma coisa filosófica de achismos, ele é quantificável, eu consigo numerar o meu risco. Tá? Isso tudo a gente vai abordar bastante no nosso curso. Então, basicamente é isso. Gerenciar riscos é identificar as potenciais causas que geram riscos que causam danos. Né? Então, quando eu falo gerenciar risco de queda, não é só evitar que o paciente caia, é evitar que ele caia e tenha um dano. Porque ele pode ter um dano. Ele pode simplesmente cair e levantar e tá tudo bem, ou ele pode cair, ter um traumatismo craniano e morrer. Então, eu tenho que lidar sempre com a pior hipótese. E o gerenciamento de riscos em saúde, ele tem que ser focado na pior circunstância. Então, o que pode acontecer de pior, eu tenho que gerenciar. Tá bom? Várias pessoas perguntaram como que funcionaria o gerenciamento de riscos. Primeiro, para quem é da CCIH, qual seria o papel da CCIH no gerenciamento de riscos? Essa é várias perguntas nesse sentido. E também de outros profissionais. Por exemplo, o pessoal administrativo, ele pode ter alguma atuação no gerenciamento de riscos? Ou, eu sou fisioterapeuta, né? Como que funciona a questão multiprofissional e o gerenciamento de riscos? Eu diria para você que todos os membros atuantes dentro do contexto da organização de saúde são gestores de riscos de alguma maneira. Tá? Claro que sempre vai haver um grande gestor, que pode ser o gestor do núcleo de segurança do paciente, o gestor da qualidade, que vai dar as diretrizes todas, mas cada um tem que se empossar dessa autoridade de gerenciar os riscos do seu processo. Então, quando eu falo do fisioterapeuta, ele tem que gerenciar o risco, por exemplo, tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? Aqui. Todo mundo me ouvindo? Manda um coraçãozinho. Voltou. Voltou? Então, o que eu falei, todos têm que se empossar dessa responsabilidade de gerenciar riscos. Então, por exemplo, o fisioterapeuta,
Ele tem que gerenciar riscos, por exemplo, da deambulação desse paciente, quando eu falo da fisioterapia motora. Ele tem que gerenciar os riscos de atuar junto, né, com a equipe no gerenciamento de risco de broncoaspiração, no gerenciamento de riscos relacionados à respiração né, o risco motor. Ele tem que gerenciar os riscos do seu parque tecnológico, porque ele usa ali ultrassom, ele usa crioterapia, ele usa termoterapia. Então, são vários pontos de perigo que geram riscos para esse paciente. Então, ele tem que gerenciar tudo isso. Quando eu falo da CCIH, assim como outras comissões numa organização de saúde, como a comissão de padronização, a comissão de ética médica, a comissão de óbitos, que hoje a gente pôs, ontem, né? Não, hoje. No Qualitips, Hoje no Brasil, ontem daí. Ontem para mim, mas hoje no Brasil. A gente postou um Qualitips, tipo, o que a comissão de óbitos tem a ver com o gerenciamento de riscos? Todas as comissões que são criadas numa organização, sejam comissões, sejam times, eles visam a identificação de riscos, de fragilidades nessa assistência e a implantação de planos de melhoria. A lógica é a mesma para todos. Então, quando eu falo da CCIH, que surgiu bastante pergunta, qual o papel da CCIH no gerenciamento de riscos? A CCIH tem um papel primordial, primeiro, porque ela dá as diretrizes relacionadas a risco de infecção em toda a organização. Então, ela vai falar de diretrizes de lavagem de mãos, ela vai falar de diretrizes de inserção de catéteres periféricos e centrais, ela vai falar de um monte de diretrizes que gerenciam o principal risco que hoje é um dos principais nas organizações de saúde, que é a infecção, né? Junto ali com medicamentos, são os principais. Ela tem um outro ponto que é uma busca ativa e sistemática, que são as visitas técnicas. Alexia, eu vou pedir só para você dar um aguarde aqui. Parece que tá um pouquinho ruim a transmissão aqui. Então, vamos lá. Pessoal, vamos dar uma checagem geral aí com o pessoal. Dá um ok aí, um joinha se vocês estão conseguindo ver direitinho. Que para mim aqui tá meio ruim a imagem. A Vi falou que tá congelada a imagem. Para mim tá tudo bem, não sei. Tá todo mundo falando que tá tudo bem. Às vezes, gente, é a própria conexão de vocês, tá? Que acaba não fazendo o carregamento rápido, mas depois vocês podem ver também esse vídeo que vai ficar disponível, né, Leandro? É isso mesmo. E se tiver congelado, você abre a página de novo, dá um refresh na página para ela recarregar, e aí quando ela recarrega, volta tudo ao normal. Então, mas acho que tá tudo bem. Todo mundo respondeu joinha. Estamos com 70 pessoas aí. Isso. Tem esse papel ativo, que é fazer as visitas técnicas nos processos todos do hospital ou da organização de saúde, e também visitas técnicas nos serviços que impactam. Então, ela vai visitar aquela empresa que faz esterilização de materiais, que é uma empresa externa, ela vai visitar a farmácia de manipulação de nutrição parenteral, e ela vai ativamente buscar pontos de riscos que precisam ser melhorados. Então, acho que ficou claro que ela é imprescindível no gerenciamento de riscos. Uma outra pergunta que também veio com bastante frequência e acaba estando alinhado com essa né, da multidisciplinariedade, o pessoal estava perguntando assim, primeiro, tem alguma legislação que obriga o hospital, ele tem que ter ou não tem que ter a parte de gerenciamento de riscos? E como que funciona também, se existe alguma obrigatoriedade de ter um setor ou a prática de gerenciamento de riscos em hospitais acreditados pela OMA? Então, assim, esqueçam a acreditação por enquanto, eu vou falar da questão legal. Então, desde 2013, quando surgiu a RDC 36, que foi editada pelo Ministério da Saúde junto com a Anvisa, é mandatório para as organizações de saúde terem estabelecido um núcleo de segurança do paciente. Então, é obrigatório, isso é legal, não tem como fugir. Tá? Então, assim, a vigilância sanitária do seu município pode ir até o seu hospital, pode ir até a sua clínica de radiologia, até a sua clínica de oncologia e autuar vocês por não existir um núcleo de segurança do paciente. Tá? Então, isso é básico. E quando a RDC preconiza o núcleo de segurança do paciente, ela estabelece que uma das práticas essenciais do núcleo é gerenciar riscos em saúde. Então, gerenciar riscos e implantar os protocolos do Ministério da Saúde, que são aquelas vinculadas àquelas 6 metas, né, de segurança do paciente, então gerenciamento de queda, gerenciamento de uso de medicamentos, comunicação, enfim. São essas várias metas que hoje são legais, elas são mandatórias. Você só não vai ser obrigada a implantá-las se uma delas não tem a ver com o seu contexto. Por exemplo, eu não faço cirurgia, então eu não tenho que implementar o protocolo de cirurgia segura. Né? Eu sou uma clínica de oncologia simples, básica, então eu não tenho que implantar.
Mas aí você está respaldado por isso. Agora, todos os outros protocolos você tem obrigação legal. E aí, para quem é acreditado, piorou, porque assim, o manual da ONU ele é muito Ou melhorou, né? Ou melhorou. O paciente, eu tenho certeza que melhorou. O trabalho redobrado, talvez não. Trabalho compensador. Mas o manual da ONU, em todas as 30 e tantas subseções que compõem o manual, ele preconiza dois requisitos relacionados ao gerenciamento de riscos. Um é que esse processo precisa identificar os seus perigos e o outro é relacionado ao gerenciamento de riscos. Então, muitas das frases, né, que ficam no relatório e que muitas vezes as pessoas se assustam, mas isso não está escrito no manual desse jeito, né, que eu tenho que gerenciar o meu equipamento de crioterapia aqui na fisioterapia. Isso não está escrito desse jeito. Não está e nem vai estar. Mas isso está vinculado a esse requisito relacionado ao gerenciamento de riscos, que é mandatório para toda a organização. Então, assim, não tem como fugir. De uma maneira sistemática ou de uma maneira caótica, você vai ter que gerenciar esses riscos. E esse foi o motivo pelo qual a gente decidiu que esse seria o próximo tema de um curso gratuito que atingiria o maior número possível de profissionais de saúde. Porque, na prática, a gente tem observado que isso é uma fragilidade. As pessoas não sabem do que a gente está falando, elas não sabem o que é gerenciar riscos, não sabem nem o que é riscos para gerenciar, para saber o que é. Então fica complicado. Então a nossa lógica é fazer esse curso agora gratuito. Então chamem todos os profissionais da organização de saúde onde vocês trabalham, seus amigos, seus colegas, todo mundo vai se beneficiar, desde a recepcionista lá da clínica de endoscopia até o enfermeiro, até o administrador do hospital, todos podem se beneficiar desses conhecimentos que a gente vai liberar. Eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Nas visitas que a gente realizou no Brasil inteiro, a gente vê o quanto que algo tão básico que eu falo no sentido de que se você quer realmente, né, promover a segurança do paciente, se você não avaliar os riscos, né, às quais ele está submetido, não tem como você atuar sobre isso. Então, é uma conversa que não se sustenta, né? Então, é um assunto básico para quem quer falar sobre segurança do paciente, poder avaliar os riscos que os pacientes estão sendo submetidos e como que você pode atuar sobre eles, né? E aí, realmente, como você falou, a gente quer propagar isso ao máximo, porque é inadmissível a gente ver a quantidade de hospitais, clínicas, instituições de saúde que tem no Brasil e que nem pensam sobre gerenciamento de riscos. E existe uma questão legal, como você falou. Então, não é, eu quero fazer, não quero fazer. Não, você é obrigado por lei a fazer, né? E a gente gerou, há um tempo atrás, um PDF, né, era um white paper, sobre o protocolo de segurança do Ministério da Saúde, de segurança do paciente. Então, eu estou me comprometendo aqui ao vivo com todo mundo, a gente nem tinha combinado isso. A partir de amanhã, eu vou deixar disponível lá no site das pessoas que se inscreveram para fazer o curso, para elas poderem baixar, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Legal, tá? legal. E essa já, a próxima pergunta, ela está relacionada a isso, que as pessoas colocaram aqui várias, né? Ok, então eu tenho que fazer o gerenciamento de riscos, mas por onde que eu começaria isso? Né? Porque, putz, se eu for pensar no meu hospital, né, é muita coisa. Então, tem um passo a passo, o que é prioritário, como é que eu vou fazer? Porque os hospitais têm escassez de recursos. Essa já é a outra pergunta. Olha, meu hospital não tem recurso, vai custar muito para poder fazer o gerenciamento de risco? Eu não tenho pessoas ou não tenho dinheiro, né? Como é que eu faço com essa situação? Eu acho que até aproveitando que você vai disponibilizar esse material agora, que é esse white paper das metas de segurança, eu acho que, antes de tudo, antes de você ter uma sistemática de identificação, análise, avaliação, monitoramento, tratamento desses riscos, que a gente vai explicar o que é cada um desses né, ao longo do curso, a gente precisa saber que, antes de qualquer coisa, esses protocolos de segurança do paciente são mandatórios e eu preciso implementá-los. Então, quando a gente fala desses protocolos que o Ministério já liberou, eles têm já uma sistemática preconizada. Então, como é que você vai implementar uma ferramenta de identificação de quedas? Como é que você vai implementar uma ferramenta de identificação de lesão por pressão? Se você tiver o paciente internado, é claro, né? Mais um protocolo que eu só aplico se for alinhado ao perfil epidemiológico dos pacientes que eu atendo. Isso a gente sempre tem que pesar. E, a partir desses protocolos, se eu fosse um profissional que não implantei nada ainda na minha organização, eu começaria por eles.
né, começaria implantando esses protocolos e tentando estruturar um núcleo de segurança do paciente na minha organização. Tá? Então, assim, não dá para se dar ao luxo de começar por outra parte. Essa parte eu já tinha que ter feito desde 2013, né? Fazem 4 anos que eu estou devendo isso para a sociedade, para a minha comunidade, porque o Ministério da Saúde entendeu que isso é importante. E ele entendeu que isso é importante porque isso vem de uma determinação muito maior, que são as determinações da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, a própria OMS tem grandes metas de segurança do paciente para as quais todos os países membros dessa grande corporação têm que se alinhar. Então, assim, é um pacto entre o Ministério da Saúde brasileiro e OMS fazer com que tudo isso aconteça. E as vigilâncias sanitárias municipais, né, as descentralizadas, muitas vezes elas também ainda estão, né, tentando articular vias de monitorar tudo isso. É muito complicado. Elas, né, muitas vezes não tem nem volume de pessoas para fazer fiscalização em todas as áreas, mas a gente já sabe de várias histórias de organizações que já sofreram inspeções de vigilância sanitária e tiveram esse tipo de pendência. Então, é uma coisa que vai acontecer uma hora ou outra e a gente precisa estar preparado. E não é só questão de fiscalização, esquece isso. Como se isso não existisse, é uma questão de proteção, né? Você só implementa esses protocolos porque eles vão gerar benefício para o seu paciente. Você vai salvar vidas direta ou indiretamente. Essa é a lógica. E isso que você está falando já embarca aqui em outra pergunta que vem com bastante frequência, que era assim, mas como que fazer o gerenciamento de riscos pode melhorar a assistência? Como que isso pode melhorar a prática, né, pensando do pessoal da enfermagem e de todos os outros profissionais de saúde? Né? O quanto que implementar uma prática como essa vai facilitar ou vai melhorar a prática desses profissionais? Porque o pessoal tem o receio, mas aí vai ficar uma coisa muito engessada, isso vai prejudicar ou vai facilitar, vai melhorar a assistência? Né? Quando a lógica, eu já falei um pouquinho, né? Então, assim, os perigos causam riscos que causam danos, tá? A lógica é essa: perigo causa risco que causa dano, ok? Perigo ou circunstância de risco, se a gente for usar a literatura mais atual. Entre o perigo causar um risco, eu tenho barreiras. Eu devo ter, pelo menos, né? Nem sempre eu... Entre o perigo, a circunstância de risco do médico ter prescrito uma sobredose de um medicamento para um paciente pediatra. Tá? Então, ele prescreveu 10, ele colocou um 0 a mais, ele prescreveu 10 vezes a mais aquela dose do bebezinho. Entre isso, chegar a gerar um risco, que é o risco de erro de medicação, existem possíveis barreiras, que é o farmacêutico analisar essa prescrição, o técnico de farmácia, o auxiliar de farmácia, no momento da dispensação, falar: olha, nossa, eu nunca dispensei tantas ampolas dessa medicação para um paciente pediátrico. Eu tenho a enfermagem que vai preparar essa medicação que pode ter a mesma dúvida. Nossa, que estranho, nunca preparei essas ampolas para esse paciente. Então, eu tenho ali algumas barreiras sistemáticas, outras que vão acontecendo ao acaso. Mas, enfim, eu tenho barreiras que evitam que esse perigo gere o risco. Supondo que todas essas barreiras falharam, o farmacêutico não analisou a prescrição, o técnico de farmácia dispensou sem perceber e a enfermagem também dispensou sem nem ter parado para pensar. Isso chegou no paciente e gerou um risco de erro de medicação. Qual que é o risco de uma sobredose de 10 vezes uma droga atingir um paciente pediátrico? Bom, para um paciente pediátrico é um risco muito maior do que eu aplicar essa mesma dose 10 vezes mais do que para um paciente adulto. Então, já tem a questão de metabolismo de um perfil de paciente que é mais deficitário do que o outro. Né? Quando eu estou falando de pediatria e geriatria, os pacientes têm maior risco de erro de medicação até por uma questão metabólica, né? De não metabolizar, enfim, essas drogas de maneira adequada. Então, eu já tenho um risco maior. Agora, se esse risco realmente atingir o meu paciente, eu posso ter o quê? Um dano. Então, eu posso ter um aumento de hospitalização desse paciente pediátrico. Eu posso ter um óbito desse paciente. Então, se eu, de repente, apliquei 10 vezes a mais uma dose de vitamina K, 10 vezes a mais uma dose de uma morfina, enfim, isso pode gerar um dano bem sério para esse paciente ir a óbito ou ter outro tipo de dano relativo a essa medicação. Então, a lógica é sempre essa, né? Eu tenho uma cascata de ações
E eu tenho que gerenciar toda essa cascata. Não existe como eu gerenciar uma etapa única e falar que isso está feito. Eu não sei se eu respondi, mas é isso. Eu acho que é isso mesmo. E aí, quando você coloca essa questão, né, do perigo, né, da fonte e das barreiras, essa era uma outra pergunta que o pessoal fez, de como que, pensando na prática, assim, como que é? Porque o hospital é grande, você tem vários setores diferentes, o gerenciamento de risco é uma coisa única que se aplica, né, à instituição como um todo, ou é uma coisa segmentada? Como é que eu faço para identificar os riscos e as possíveis barreiras que eu posso colocar, né, naquele setor ou no hospital como um todo? Como que seria essa visão, né? A visão ideal, né, o mundo dos sonhos, é que a organização como um todo implemente gerenciamento de riscos. Então, quando eu falo de organização como um todo, eu estou falando, por exemplo, que o segurança que está lá na porta, ele tem que saber do risco de uma parturiente que está saindo do carro ser encaminhada rapidamente, porque ela pode estar ali num período de parto expulsivo e não conseguir dar conta de passar por todas as etapas adequadamente. Esse mesmo cara, ele pode estar gerenciando o risco de um paciente com sepsis, ser encaminhado rapidamente para o local adequado para fazer a triagem. Então, entendam que está todo mundo envolvido nisso, todo mundo. O cara do almoxarifado que está recebendo a medicação, se ele não checa a temperatura adequadamente e recebe um produto numa temperatura não adequada, ele vai estar atingindo esse paciente que está recebendo a medicação daqui 5 dias. Indiretamente, mas ele está atingindo. Então, assim, o ideal sempre implemente o gerenciamento de riscos como um todo. Agora, é simples eu falar que eu vou implementar o gerenciamento de riscos como um todo numa organização? Eu diria para vocês que em 1 ano isso não se finaliza. Não se finaliza, não adianta ser sonhador, tá? Se eu quero implementar direitinho. O que eu orientaria vocês? A começar pelas áreas clínicas. Então, claro que eu começar pelas UTIs, pelas unidades assistenciais, pela farmácia, né? Erro de medicação é um dos erros mais importantes aí. 1 em cada 10 pacientes que entram no hospital sofrem erro de medicação, com dano ou sem dano, mas sofrem algum tipo de erro. 1 em cada 10. Então, pensem o quanto isso é caótico. Então, eu orientaria vocês a implementem numa área. Então, eu vou começar pela UTI geral. Deu certo? Não deu? Vou reformular? Vou passar agora para a UTI cardiológica. Deu certo nessas duas? Vou agora para a pediatria. Vai tentando implementar essas práticas de gerenciamento de riscos por etapas, né? Mas tendo um planejamento de atingir toda a sua organização em X tempo, em X meses, né? Mas a ideia é que isso se estenda como um todo. E em relação às barreiras, né, como que funcionaria? Como que as pessoas vão criar essas barreiras para se evitar riscos? Porque eu acho que aí é que começa a ter algum tipo de atuação sobre aquilo que você identificou, né? Para que eu implemente um tipo de tratamento de risco, um tipo de barreira de prevenção de risco, né, seja lá qual estratégia eu definir, primeiro eu preciso definir que risco é esse, né, que perigos eu tenho que geram quais riscos. Então, por exemplo, eu tenho aplicação de quimioterapia no meu hospital? Não tem. Então, eu não tenho alguns tipos de riscos que a quimioterapia vai trazer. Por exemplo, o risco de derramamento de quimioterápicos, o risco de extravasamento de quimioterápicos, o risco de toxicidade medicamentosa relacionada a quimioterápicos, que pode ser muito grande, né? A dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, primeiro eu tenho que definir quais são esses perigos e riscos da minha organização, do meu setor, e a partir daí definir, bom, eu tenho isso acontecendo na minha organização, isso é um risco que precisa ser gerenciado. Por quê? Porque eu também vou ensinar vocês que alguns riscos não vão ser gerenciados. Não, simplesmente eu vou deixar ele para lá. Existe um risco de cair um avião aqui agora, em cima da minha casa? É claro que existe. Está passando um avião aqui toda hora, cada 3 minutos passa um avião. Mas é um risco que eu precise gerenciar de alguma forma, fazendo um túnel subterrâneo debaixo da minha casa, ou sei lá o que eu posso fazer. É tão improvável que isso aconteça que não é um risco que eu vou tratar, não é um risco que eu vou considerar. Isso vale também para a saúde. Vão ter alguns riscos que eu simplesmente vou observar e deixar para lá.
Então, o quanto de barreiras eu vou colocar, o quanto de medidas de prevenção e energia e gastos, porque muitas vezes colocar essas barreiras significa que eu vou ter que gastar com mais farmacêuticos clínicos para analisar a prescrição, com a terceirização da produção da minha quimioterapia, que eu não pensava em fazer, mas isso se tornou algo importante no meu contexto. Então, eu tenho que verificar caso a caso, risco por risco, quais as dimensões e relacionadas à gravidade e probabilidade de que algum dano aconteça, e aí sim definir que tipo de barreiras eu vou preconizar. E as barreiras que um hospital implementa não podem ser iguais a que o outro hospital implementa. A que a minha unidade de queimados implementa não é igual às barreiras que a minha unidade de hemodiálise implementa. São coisas totalmente diferentes e precisa ser muito personalizado. E é interessante isso que você falou sobre as características, né? Tanto de segmento, né, de hospital, quanto de localização do hospital. Eu lembro que ao avaliar um hospital em São Paulo, né, e o pessoal naquele hospital já era bem amadurecido sobre essa discussão, então eles consideravam alguns outros fatores que em São Paulo você tem que considerar, né? Então, por exemplo, como é que é o acesso esse hospital numa situação, né, de alagamento, de chuva que você tem, ou de manifestações naquela região da Paulista, que a gente sabe que você tem um monte de manifestações. Então, são circunstâncias que existem para uma situação ou para uma localização que não existe para outra unidade, que não tem nada a ver com aquela realidade, né? Então, por mais que exista, né, de uma forma geral, algumas condições, é muito particularizado de circunstância para circunstância. E algumas pessoas, algumas não, várias pessoas, eu sei que você vai abordar isso depois com detalhe ao longo do curso, mas o pessoal já quer saber um pouquinho o que vem a ser matriz de risco, né? O que é a matriz de risco e para que serve isso? O risco, como eu falei lá no começo, ele é sempre mensurável, né? Então, existem duas coordenadas que são obrigadas para que eu mensure o risco, que é a probabilidade de que esse risco aconteça. Então, qual que é a probabilidade desse avião que eu falei cair aqui agora? Ínfima, perto de zero. Qual a probabilidade da minha conexão de internet ter problemas aqui nessa live? Muito grande. Estou falando aqui da Oceania, da Austrália, e o negócio está chegando aí no Brasil agora. É muito grande a possibilidade de eu ter uma pane aqui agora e acabar a live em 30 segundos. Então, só para vocês terem noção que dependendo do contexto, do tipo de risco, eu vou ter probabilidades maiores ou menores. Então, probabilidade é um score, uma parte desse score. A segunda é a severidade ou gravidade de que um risco aconteça. Qual que é a gravidade desse avião caindo aqui na minha casa causar um dano? 100%. De 1 a 10 é 10, de 1 a 100 é 100. Não tem a mínima possibilidade, assim, a ínfima possibilidade de eu sobreviver nesse contexto, tá? Qual que é a probabilidade de dano caso a internet caia agora e eu não consiga terminar essa live? Perto de zero. Então, o avião cair é 10 e essa live terminar é zero, porque eu posso daqui a pouco reconectar, eu posso fazer essa live um outro dia e o único dano aqui plausível é vocês ficarem insatisfeitos e não ter finalização do conteúdo. Tem pequeno, vocês podem fazer o curso de assim, vocês vão ter esses conhecimentos. Então, essas duas partes fazem parte desse cálculo da matriz de risco. E tem uma terceira, que é a detecção. Qual que é o grau de detecção para eu saber que esse risco vai acontecer? Qual que é o grau de detecção para eu saber que um avião vai cair? Nula. O único grau de detecção é observar e sair correndo antes que o negócio aconteça. Eu posso fazer isso? Posso ficar ali fora, observando os aviões o tempo todo, mas é muito, muito ínfima a possibilidade de eu detectar. Qual a possibilidade de eu detectar que a live vai cair agora? É razoável, porque em geral eu começo a ter probleminhas que vocês me contam aqui, olha, tá falhando, a imagem tá congelada, eu não tô te ouvindo. Então eu tenho alguns avisos que me preparam para uma possibilidade iminente, né? Então, talvez de 1 a 10 eu colocasse aí a detecção para a live cair 5, né? Faz de conta. Então, só para vocês entenderem que tem esses scores que eu posso quantificar. Alguns usam grau de detecção nas ferramentas de matriz de risco, outros não tem problema. É só um score a mais que vai te ajudar a quantificar esse risco de uma maneira mais apurada. E a partir do momento em que eu tenho esses riscos quantificados, é muito comum eu colocar isso numa matriz de risco.
onde eu vou dar os scores para cada um dos tipos de riscos que eu tenho na minha unidade, na minha farmácia, no meu banco de sangue, e aqueles riscos com maior score, aqueles que, né, são muito altos, são aqueles que eu tenho que atacar com maior prioridade. Então, quando eu falei, será que eu gasto ou não gasto dinheiro com farmacêutico clínico aqui na pediatria? Essa resposta você só vai ter se você quantificar esse risco. É muito grande o risco de acontecer um dano aqui na pediatria? Se for, talvez o farmacêutico clínico atuando aqui na sua pediatria seja importante. Se não for, uma pediatria mais ambulatorial, os pacientes não tomam nenhuma medicação mais complexa, então talvez o farmacêutico clínico aqui não tenha tanta ênfase quanto ele tem lá no setor de oncologia, tá bom? Queria dar as boas-vindas aí a mais de 70 pessoas que entraram aqui no grupo, que não faziam parte do grupo, mas que entraram até para poder acompanhar a live. Vocês que chegaram agora, a live vai continuar aqui aberta para vocês poderem assistir desde o começo. E amanhã ela também já vai estar disponível lá no site do aquecimento, né? Que a gente faz esse site do aquecimento antes do congresso, antes de começar o curso, né, online de gerenciamento de riscos. Outra pergunta que colocaram aqui com bastante frequência. Ok, a gente fez então a identificação, colocamos uma matriz de risco, vimos probabilidade, a chance daquilo acontecer, criamos algumas barreiras, mas você falou uma palavrinha aí que arrepia algumas pessoas aí, que é a parte da notificação. Né? Então, como que... são várias perguntas, né? Como é que eu vou lidar com o lance da notificação? Porque o pessoal ainda tem uma visão muito de... uma visão punitiva, né? Quando a gente sabe que teria que ter uma visão mais educativa. E aí, claro, vai variar da maturidade da instituição. Então, eu queria que você falasse, comentasse com o pessoal um pouquinho sobre como que funciona a questão da notificação desses eventos. Bom, notificação. Primeiro de tudo, eu tenho que ter um fluxo, né, disponível na minha organização. Como é que eu quero que as pessoas contem que elas trocaram a medicação do seu José com a dona Maria, né? Uma medicação de um foi para o outro, se eu não tenho nenhuma ferramenta onde isso possa ser feito? Eu estou esperando que as pessoas prontamente cheguem, batam na minha porta e me contem. Elas têm medo, elas têm receios, elas não sabem nem que elas devem notificar. Isso nunca foi contado para elas que isso é importante. E o porquê que isso é importante? Porque isso, através da análise dessas notificações, é que eu sei exatamente o que está acontecendo na minha organização. Claro que eu considero que tem muita subnotificação e eu não posso falar que só acontecem esses erros de medicação na minha organização, só os que foram notificados, porque eu sei que é muito mais sempre do que foi notificado, sempre. Por melhor que seja a cultura na minha organização, sempre vai ter um percentual de casos, né, de ocorrências de eventos adversos que não foram notificados. Então, primeiro, estabeleça uma sistemática, seja em papel, às vezes é um formularinho em papel, não tem problema, que fica ali numa caixinha, numa urna no corredor, ou você pode formalizar isso de uma maneira que seja enviado por e-mail, que seja enviado no sistema informatizado. Às vezes você tem um sistema informatizado que gerencia notificações, enfim, não tem desculpa, isso pode ser feito de maneira manual, eletrônica, mas crie uma ferramenta e um fluxo e divulgue isso para as pessoas. Elas precisam saber que elas podem notificar. Primeiro erro aí, só o líder pode notificar. Não preciso nem contar que isso vai dar errado. Né? Por quê? Porque o líder, muitas vezes, desculpa falar, mas ele tem interesses em esconder. Alguns sim, alguns mais maduros não, mas a gente sabe que isso acontece. Então, assim, ele tem medo disso chegar na alta direção, ou ele sabe que isso aconteceu por uma má gestão do processo dele, ele vai abafar. Então, assim como alguns funcionários, né, a base também vai abafar alguma coisa. Então, o que a gente tem que fazer é liberar as notificações para qualquer pessoa mesmo. O cara do serviço terceirizado de higiene, o técnico de radiologia que aparece só 4 horas por dia aqui na instituição, enfim, todo mundo tem que ter o poder de notificar. A questão do tratamento, análise de causa dessas notificações. Eu também tem que ter uma sistemática de analisar tudo isso, né? Para aprender com esses erros, para que eles não mais aconteçam e para ter uma foto da organização, o que está acontecendo aqui. E quarto ponto é ter uma cultura justa, né? A gente não fala mais em cultura não punitiva. Por que eu não falo só de cultura não punitiva? Porque vão haver alguns casos, sim, de negligência.
como é que eu resolvo negligência? Passando a mãozinha na cabeça e falando, tá tudo perdoado, você é lindo, pode fazer erro mesmo com o paciente. Não, negligência tem que ser tratado como negligência. E aquilo que foi erro, pode ser por relapso, por distração, por N fatores humanos, e a gente vai falar um pouquinho de fatores humanos, mas que não foi a intenção dessa pessoa, e aí sim eu tenho que aplicar essa cultura não punitiva, de compreender, tratar o problema, contar muitas vezes para o paciente, contar para a família, tratar a segunda vítima, que é o colaborador que errou, que também é importante, mas eu tenho que saber exatamente onde está a barreira entre negligência e muitas vezes um lapso. É uma falha sem intenção. Okay. E aí acho que é interessante porque você falou alguns termos aí que a gente vai abordar com mais profundidade lá durante o curso, mas, por exemplo, essa questão de conversar com o paciente e o disclosure, né, é algo que é fundamental e ainda o pessoal está engatinhando muito ainda aqui no Brasil. Tem a PPO de disclosure, né, que o IBS desenvolveu, e eu acho que também já vamos colocar lá à disposição para o pessoal também lá durante o curso. Estou me comprometendo com um monte de coisa aqui ao vivo, a gente nem combinou nada, mas eu vou disponibilizar para o pessoal lá, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. E como que funciona, algumas pessoas colocaram aqui, o envolvimento com o familiar e os pacientes, os familiares do paciente e o próprio paciente no gerenciamento do risco. Né? Que isso é uma coisa que aqui no Brasil ainda também é pouco ventilada, mas a gente sabe que fora do Brasil isso já acontece com mais frequência. Primeiro agradecer, eu vi que o doutor Alexandre Bonfim entrou aí, ele foi um dos colaboradores aí para desenvolver essa PPO. Né? As PPOs do IBS, elas são as práticas padrão ouro, e elas são sempre idealizadas para focar em assuntos que não são muito tema de discussões na área de segurança do paciente. Então, a gente tem, por exemplo, a PPO de disclosure, que é a comunicação dos eventos adversos para o paciente familiar. A gente tem a PPO das segundas vítimas, como é que eu trato um colaborador que errou, porque muitas vezes ele vai precisar até de atendimento psicológico para superar um óbito que ele causou, por exemplo, um dano permanente que ele causou. Então, só entendendo que as PPOs, elas focam esses assuntos que não são muito falados e que não são protocolares no país. Uma das coisas que a gente vai, antes de eu completar a questão do disclosure, para eu não esquecer, é que nesse encontro da geração de excelência, agora que a gente vai em julho, a gente, junto com todo mundo que vai estar lá, a gente vai criar uma PPO. Criar. Então, assim, todo mundo que estiver lá vai ter o seu nominho registrado nesse documento. E vai ficar eternizado, porque as PPOs elas já estão eternizadas e estão divulgadas no país inteiro. Né? Então, assim, isso é só uma das surpresinhas aí. Assim, eu queria fazer um parêntese, porque essa é uma iniciativa que a gente vem pensando com muito carinho, com muita cautela já há meses desse encontro, esse primeiro encontro da geração de excelência. A gente sabe que cada uma das pessoas que compõem esse grupo tem um saber específico, tem uma experiência, Nossa, é extremamente rico a gente poder aproveitar o conhecimento de todas essas pessoas que também são apaixonadas, né, por qualidade, e a gente poder produzir um conteúdo único, né, somando esses conhecimentos todos. Então, as pessoas que estiverem presentes lá nesse primeiro encontro da geração de excelência, nós vamos construir coletivamente essa PPO, que vai ser uma coisa fantástica. Agora, respondendo efetivamente essa pergunta, como é que eu faço o disclosure hoje aqui no país? Então, assim, eu até postei algo sobre isso essa semana aqui no grupo, mas, assim, a gente, infelizmente, está muito além de chegar nessa maturidade de que a minha organização conta para o paciente que causou um dano para ele. Né? A gente sabe de algumas poucas organizações no país que já capacitaram pessoas dentro das organizações e já tiveram algumas demonstrações de que isso acontece, mas eu contaria nos dedos de uma mão, nem das duas, de uma mão. A gente, quando lançou a PPO de Disclosure, a gente chamou algumas organizações para participar da implantação e gerenciamento desse protocolo, né? Até com indicadores, com um monte de coisas. Eu diria para vocês que a maioria falou que participaria, vamos lá, mas deixou para lá.
não implementou na prática. Por quê? Porque eu estou mexendo ali com uma cultura que hoje no Brasil a gente tem, que é uma cultura onde principalmente o médico não erra, né? E também os outros profissionais não erram, é muito difícil admitir que a gente erra. Quando erra, isso vira motivo de jornal nacional e não de entendimento do contexto, investigação dos problemas e proposição de melhorias. Então, eu diria para vocês que é uma questão cultural que está nascendo. Eu acho que talvez a gente comece a colher os frutos de um protocolo de disclosure daqui 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu não acho que é uma coisa que a gente vá ver evidências agora, infelizmente. Mas está aí, a gente disponibilizou as melhores práticas. Quem quiser implementar, partindo dessas melhores práticas que a gente já buscou em literatura, fica aí à disposição. Mas é uma questão cultural. Vamos juntos aí, nessa direção de excelência, fazer com que esse tema seja levado para as organizações. E quando você falou da implantação, né, e o gerenciamento de um protocolo, essa é um outro tema aí que foi bastante ventilado pelas pessoas, que é como fazer para dar a continuidade a esse processo do gerenciamento de riscos, para não ser uma onda, né, que aconteceu e morreu, né? Então, como fazer disso um processo sustentável? E junto com essa pergunta, né, muita gente perguntou como é que eu faço para engajar as pessoas, né, a embarcar nessa questão do gerenciamento de riscos. Então, assim, algumas dicas que eu daria. Envolver todas as comissões que eu tenho hoje na minha organização no gerenciamento de riscos. Então, isso deve ser tema, eles devem ter reuniões específicas com o núcleo de segurança do paciente para tratar de riscos. E conseguir fazer com que mais e mais e mais pessoas sejam capacitadas em gerenciamento de riscos na sua organização. Porque não adianta, o que eu vejo hoje acontecendo nas organizações é o seguinte: existem os núcleos, né, principalmente aí nas organizações acreditadas, eles foram estruturados, criaram-se ali grandes diretrizes, protocolos de prevenção, protocolos de tratamento, enfim, tá tudo ali muito bonito no papel, mas ninguém pensa em como levar isso para as pessoas. A gente tem nas organizações hoje de saúde um turnover de enfermagem altíssimo. Eu estou falando ali muitas vezes de 2%, 3% do meu corpo de enfermagem sendo trocado por mês em algumas organizações. Estamos chegando a 5%. Você tem noção que em um ano, se eu for falar de 5%, 100% da minha enfermagem foi embora e agora é outra. Como é que eu posso falar que aquele treinamento que eu dei o ano passado está vigente? Não está mais. As pessoas mudaram, o contexto mudou, a cultura mudou. Então, assim, e também não é colocar todo mundo numa sala e agir de uma mesma forma, contando conceitos teóricos apenas. Eu tenho que explicar o contexto, tenho que explicar como é o gerenciamento de riscos lá na unidade de clínica geral. Eu tenho que falar como é o gerenciamento de riscos lá na comissão de hemoterapia, entendeu? Então, isso é um trabalhão, é óbvio, mas eu nunca vou conseguir engajamento se eu não capacitar as pessoas quanto aos conceitos de gerenciamento de riscos. A nossa ajudinha a gente vai dar aqui, né? Disponibilizando esse curso, que a gente nem sabe se vai ocorrer de novo. Então, por isso que eu falo para vocês, chamem a instituição toda, chamem todas as pessoas da sua organização, peça lá para o RH, para a qualidade, mandar um e-mail para todo mundo, falando, olha, gente, todo mundo precisa se capacitar nessas 3 etapas aí que o IBS vai fornecer para vocês, porque é muito, muito importante. A gente vai tentar ao máximo dar exemplos, falar de riscos específicos para fazer com que isso não seja mais um bicho-papão e as pessoas comecem a entender e compreender que elas fazem parte. E serem, então, engajadas. Né? Eu não engajo ninguém, especialmente o médico, alerta, eu não engajo o médico e nem ninguém na minha organização se eu não mostro evidências para ele de que isso vai trazer algum benefício para o paciente dele, que isso vai trazer algum benefício para a organização. Ninguém quer mais burocracia, ninguém quer um mapa de riscos na parede, que seja uma coisa colorida e bonita e que ninguém sabe para que serve. É o que eu vejo hoje nas organizações. Mapas lindos nos murais. Aí você pergunta para o técnico de enfermagem do noturno se ele sabe o que é aquilo, ele não sabe. Tá? Então é isso. Aproveitar aqui para lembrar o pessoal. Então, quem não se inscreveu ainda,
no curso que está indo ao ar agora, começa dia 5. Então, na segunda-feira agora que vai começar o curso. Aproveita para divulgar nas suas instituições. É uma oportunidade extremamente rica que vocês vão aprender assim olha, como é que faz para você fazer um gerenciamento de risco que funcione. Tem um monte de curso por aí, a gente sabe, mas às vezes essa visão mais prática de como é que funciona no dia a dia acaba faltando. E é esse o nosso objetivo. É mais pessoas poderem dominar esse assunto, propagar isso, como a Alexia falou, todos têm um papel fundamental, lá, seja o administrativo, seja o assistencial, né, operacional, todo mundo tem um papel fundamental para poder propagar o gerenciamento de riscos. Então inscreva-se no site, eu vou deixar novamente o link aqui, que é o eugestorderiscos.com.br, e fiquem atentos ao e-mail da Alexia, tá? Que é alexia@ibskh.com.br. Também vou anotar aqui. Veja se o e-mail dela não caiu lá no spam ou na aba, se for Gmail, promoções ou outros tipos de abas. Coloca lá no procurar e coloca o e-mail da Alexia para você ver o link para acessar a aula que vai ser no dia 5, tá? Às 9 horas da noite. Vocês vão receber o link para vocês poderem acessar essa aula. Muito, muito bem. E não se esqueçam que hoje, falar a última vez, hoje, daqui a pouco, se encerra o prazo para o primeiro encontro da Geração de Excelência que a gente vai fazer no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, dia 17 de julho. Minhas passagens já estão compradas, eu estarei lá para ver todo mundo. Foi um evento criado especialmente para reunir as pessoas deste grupo. Então, assim, sintam-se privilegiados, porque foi um evento pensado depois que a gente viu toda essa movimentação de pessoas, mais de 12 mil profissionais de saúde engajadíssimos em melhorar a assistência. Então, a gente vai trazer um monte de novidades, um monte de dicas, conceitos, workshop de auditoria clínica, construção de prática padrão ouro, enfim, um monte de coisa legal. E o último dia do primeiro lote, que é o lote mais barato de inscrições, finaliza hoje. Para se inscrever, é só entrar no www.geraçãodeexcelencia.com. Um último detalhezinho também aqui do evento, tem valores promocionais também para se você quer fazer com seus amigos. A gente quer estimular que mais pessoas vão a esse evento. Como a gente está falando aqui, a ideia é propagar, porque a gente só vai conseguir realmente transformar a saúde no Brasil, como é o nosso mote, e a gente fala isso porque a gente realmente acredita, né? Fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos. Então a gente quer estimular que, eu quero ir, quero levar meu amigo aqui, meu colega de trabalho, quero levar para que a gente possa formar uma força-tarefa, né? Possa ter um grupo que possa ser um agente de transformação na sua instituição de saúde. É isso que é o nosso ideal. A gente quer apenas facilitar, né, primeiro a confraternização de vocês, porque a gente é muito legal, tem gente do Brasil inteiro nesse grupo, e isso é algo fantástico. E a gente quer facilitar o encontro de vocês, mas também trazer conhecimento de forma prática, né? A gente sabe que a auditoria clínica é um dos temas extremamente requisitados, e esse é um dos temas principais que vai ser abordado lá durante o evento, desse primeiro encontro da Geração de Excelência. E a Alexa vai trazer as novidades aí, internacionais que ela vem coletando um monte de experiências bacanas, tanto na Austrália quanto fora, né? Se você puder falar também um pouquinho sobre isso, acho que vai ser bacana. Então, assim, além disso tudo que eu já falei, tem essa parte também, onde a gente vai, no finalzinho do dia, contar para vocês várias dicas de coisas que eu ando vendo aqui. Eu participo sempre de um monte de eventos, né? O último que eu fui foi de experiência do paciente, cuidados paliativos, faço parte de uma rede de cuidados paliativos aqui, enfim, eventos internacionais que, porventura, eu participo. E a minha ideia é levar isso para vocês traduzindo de uma forma prática, porque o que eu vejo também é que disponibilidade de informação científica, tá todo mundo por aqui, né? Ninguém sabe nem para onde olha. Gente, saiu essa publicação aqui, publicação ali. Até o excesso de informação, né? Mas o que eu faço com tudo isso, né? Como é que eu transformo isso em prática? Então, a nossa ideia sempre é levar exemplos e contar para vocês como é que você coloca isso lá na sua organização e para que serve, né? Então, a ideia sempre é trazer um pouquinho dessa prática. E também lá no final, para quem quiser, né, a gente tem um pacote de inscrição VIP, né, onde a gente vai fazer um coquetel enxuto para algumas pessoas, né? Vai ser um coquetel mais isolado, porque VIP. VIP é VIP, né? Very important person, né? Pessoas muito importantes.
Então, assim, todos os nossos alunos do curso de consultores, as 2 edições, já são VIP por consideração, se fizerem a inscrição. Então, tem muitos que estão aqui, só relembrando. Então, fazendo a inscrição normal, vocês já são incluídos no pacote VIP. E quem não for aluno do curso de consultores, mas quiser participar desse coquetel de confraternização, que vai ser depois do evento, está mais do que convidado. E tem essa opção lá como uma das opções de cadastro. Então, não se esqueça. E uma outra vantagem do pacote VIP é que vai ser lá no Centro de Convenções Rebouças, então a gente tem uma expectativa que realmente vai lotar, né? E para evitar tumulto e facilitar o acesso, o pessoal que comprar, né, o acesso VIP, ele vai poder entrar 15 minutos antes no auditório também para poder escolher onde você vai querer sentar, né? Então, além de poder participar do coquetel, quem tiver esse acesso VIP vai poder entrar antes no auditório para escolher onde você vai querer assistir. Pessoal gostando aí, tô só vendo os comentários, os alunos, todo mundo feliz aí que descobriu que é VIP, já tinha contado para você. É isso, gente, ó, já finalizamos aí 1 hora de live, para variar, sempre lives compridos, né? A gente nem vê o horário passar. E é isso, gente. Agora a gente vai, obviamente, ainda receber essas dúvidas do pessoal que está se inscrevendo e eu vou fazer o máximo de esforço para colocar respostas para a grande maioria das dúvidas. Eu sei que são mais de 3.000 dúvidas. Uma outra forma que o pessoal pode colocar as dúvidas é na página do aquecimento, na página do curso mesmo, né? Tem lá como se fosse essa área de comentários do Facebook que vocês podem fazer lá os comentários, colocar as dúvidas. A Alexa e eu vamos estar respondendo por lá também. E quem tiver alguma dúvida sobre a inscrição do evento, do Geração de Excelência, pode enviar um e-mail. Eu vou estar aqui respondendo os e-mails do pessoal que tiver dúvida, que é o interface@ibeskih.com.br. Então, eu vou estar aqui respondendo, esclarecendo qualquer dúvida de quem quiser fazer a inscrição para esse primeiro encontro da Geração de Excelência, que encerra hoje com esse valor promocional. Vamos economizar R$200 aí, acho que vale a pena. E outra coisa, esse valor, a gente fez um valor mega especial, é um valor que está abaixo de todos os valores de cursos do IBS. Se vocês pararem para olhar lá no site do IBS, os cursos são sempre com investimento maior, né? Entendendo que a gente sempre faz cursos que, né, geram muito aprendizado para as pessoas, cursos com muito conteúdo técnico. Então, a gente conseguiu um valor assim mega especial para que mais e mais pessoas participem. Então, a gente está com esse valor até hoje de R$397, que é um valor assim que vocês não vão ver de novo em lugar nenhum, em curso nenhum do IBS. Então, aproveite. Não adianta chorar amanhã falando que não deu tempo, que a conexão caiu. A gente nem tem como agir nisso, porque isso fica lá com a operadora de crédito, tá? Com essa operadora de pagamento. Então, assim, não tem como chorar amanhã. Amanhã já o valor aumenta em R$100, tá bom? Então, espero vocês. Fico muito feliz de vocês terem participado aqui. E a gente se vê agora no curso semana que vem de gerenciamento de riscos. E depois, lá no dia 17 de julho, pessoalmente, estarei no Brasil para o primeiro encontro da Geração de Excelência. Obrigada. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Só vou deixar aqui, então, que eu vou estar respondendo as dúvidas até a meia-noite de hoje, que é quando encerra os prazos, e o e-mail também, tá? Até mais, pessoal.